Como eu disse, nós estamos hoje entrando na segunda série, aliás, segundo episódio da série, Conhecendo o Espírito Santo. E muitas vezes a nossa tendência é compreender, observar os atos do Espírito Santo após o grande dia do Pentecostes. O grande dia do Pentecostes, onde a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios. Mas, se nós voltarmos um pouquinho e formos analisar, se você vai ver na Bíblia, a palavra de Deus, os atos do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. O Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, ele é chamado de Espírito Criador, ou Espírito Cósmico, por cujo poder o universo e todos os seres, quer seja seres humanos, animais, todos os seres que existem, foram por ele criados. É um espírito dinâmico, doador de poder. É um espírito regenerador. Ele transforma a natureza humana, o Espírito Santo de Deus. E é o espírito criador, como eu já disse. Muito antes do homem existir, ou mesmo antes de haver a terra, o Espírito Santo já existia. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E por cujo poder o Espírito Santo foi criado, ele pairava sobre a face das águas e participou da glória da criação. No capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo de número 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Você vê lá no início, no segundo versículo da Bíblia, você já vê o Espírito Santo. E é maravilhoso nós estudarmos sobre o Espírito Santo. Ele tem um trabalhar peculiar dele. Em todos os aspectos você vê o Espírito Santo de Deus trabalhando. Você vê o Espírito Santo trabalhando, comunicando vida. Diga, comunicando vida. Queridos, quando você vê alguém meio desanimado, está faltando injeção do Espírito Santo, está faltando um pouquinho de comunhão com o Espírito Santo. Quem não consegue evangelizar, falta Espírito Santo. Quem não consegue orar, falta Espírito Santo. Quem não tem força para adorar, falta Espírito Santo. Quem não consegue amar, falta Espírito Santo. Porque Ele é aquele que regenera e Ele é doador de vidas. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 33. O verso é o de número 6. Pode ser que eu esteja repetindo esses versículos do início, mas eu não vou ficar só neles. Salmos 33, verso de número 6. Diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Agora abra sua Bíblia no Salmos de número 103, versículo 30. Aliás, 104. Versículo 30. Vamos virar a página da Bíblia, porque é bom ouvir esse som de páginas da Bíblia virando, folheando a Bíblia. Salmo 104, versículo 30. Vamos ler? Quem achou? 1, 2, 3 e já. Mais uma vez eu vou ler para que aquele irmão que está nos assistindo entenda o que nós lemos. 1, 2, 3 e já. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Quando começou a criação? A criação começou bem antes da criação da terra. Já estava tudo programado na mente de Deus na eternidade. Quando acaba a criação de Deus nunca acaba. Aqui, esses salmos, aqui esse versículo diz assim: envias o teu Espírito, está falando com letra maiúscula, Espírito Santo, e são criados, e assim renovas a face da terra.
Nesse exato momento, Deus está criando coisas que você não imagina. Deus deve estar criando centenas. Quando eu estudei física, eu fiz um período que eu entrei numa faculdade de física. Eu comecei a me interessar pelos astros. E eu comecei a descobrir como que nasce uma nova estrela. A nova estrela, ela nasce da fusão, ela nasce de uma grande explosão. Quando acabam-se todos os íons, quando se acaba toda a energia positiva e negativa, há uma condensação de uma estrela. Essa condensação é tão forte, ela é tão forte, ela é tão forte que ela vai se diminuindo, se diminuindo, se diminuindo. E eu acredito que lá quando acabar o milênio vai acontecer isso com a Terra. Há uma previsão da morte da Terra. Há uma previsão, porque todo dia a Terra está gerando energias findáveis. Ou seja, com o mundo globalizado, a produção é em escalas muito altas de celulares, televisões, de carros, as produções de vidros, de obras, aquelas obras extraordinárias, tudo isso é retirado de recursos da terra. Vai chegar uma hora que não vai ter mais. Então quando se acaba, então aí começa a condensação. A Bíblia fala que os céus e a terra passarão e os elementos que neles há se fundirão. Eu estou falando do nascimento de uma nova estrela. Ela se condensa como se você pegasse o estado inteiro de São Paulo. Pensa bem nisso, o tamanho dessa condensação. O estado inteiro de São Paulo e pegasse toda essa terra, tudo que é construído e colocasse dentro de uma caixa de fósforo. Então há essa condensação, e quando ela começa a se condensar, por falta de energia, por falta de vida, ela começa a circular. Aquela estrela que estava dentro de um sistema, ela começa a circular em uma velocidade de bilhões e bilhões de quilômetros-luz de velocidade. É muito alta a velocidade. E ela começa a atrair, quando ela vira, ela começa a atrair todas as energias das estrelas que a circulam. Desculpa eu estar colocando um conhecimento, dando uma aula de física aqui. E ela começa a puxar e sugar as outras estrelas da sua galáxia, e começa a puxar, virar em uma rotação altíssima. E as estrelas vão sendo sugadas por ela, e elas vão sendo condensadas, e aquilo vira um tufão, é uma coisa, e ela suga tudo. A hora que tudo ela está ali, vira uma massa condensada, e girando em velocidades bilionésimas. Aí há uma grande explosão, porque ali ela suga tudo quanto é energia, e há uma explosão, e com essa explosão nasce milhares e milhões de novas estrelas. Então, queridos, quando eu leio esse salmo, eu entendo essas coisas, e eu digo, Deus continua criando. Diga, Deus não parou a sua criação. O Senhor Jesus Cristo, eu estou falando do Espírito Santo, mas o Senhor Jesus Cristo ele falou, não se turbem os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porém eu vou preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, ou seja, eu vou preparar lugar e voltarei. Neste exato momento Jesus está criando lugares, moradas, preparando para que nós possamos ter habitação nos céus de glória. Deus não para a sua criação. São crianças que nascem, são animais que nascem, são plantas, são centenas e centenas. Nesse exato momento Deus continua criando, e Ele começa lá no Antigo Testamento, como eu li aqui nos Salmos, envia o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Quem pode glorificar a Deus, porque é o Espírito Santo que faz essas coisas? O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Nós vamos ver a obra do Espírito Santo no livro de Gênesis,
na época do dilúvio. Pergunta assim para o pastor: pastor, por que aconteceu o dilúvio? Mais uma vez, por que aconteceu o dilúvio? Para você que está nos assistindo, o dilúvio, para você se recordar, foi um momento que Deus mandou chuva na terra. Deus também fez com que fluísse, surgisse a água de todos os canais. A água foi subindo, subindo, subindo. A terra de então, a terra recém-criada, ela não ocupava todos os continentes, mas a água subiu naquela região, e em todos os locais onde havia habitação, foi coberto por água. Esse é o dilúvio, foi coberto por água. E o porquê Deus faria isso? Vamos ver por que Deus criou o dilúvio. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Deixa eu virar aqui minha página. Capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Gênesis. Nós vamos ler uma pequena historinha aqui, para eu mostrar o Espírito Santo agindo nesse momento. Então aqui no capítulo 6, versículo 5, você está com a Bíblia aberta aí? Capítulo 6, versículo 5. Diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava na terra, se multiplicara na terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. A pergunta é: Deus criou o homem para a maldade? Não, aqui Deus fez uma retrospectiva, Deus fez um controle de qualidade, e Ele observou que, embora Ele criou o bem, o homem tinha pensamento mau. O homem não pendia para o lado bom, ele pendia para o lado do pecado, da agressão contra Deus. Deus indicava o caminho da verdade através do Espírito Santo, e o homem ia para o outro lado. O coração do homem tornou-se continuamente, a Bíblia fala continuamente, mau. E não é de se estranhar que o coração de Deus estivesse magoado, e por isso determinasse varrer da face da terra a raça humana corrompida, para iniciar uma nova fase com a família de Noé. A Bíblia diz que Deus viu que toda a humanidade, o pensamento e o coração era mau, mas Deus, olhando a graça e a misericórdia de Deus, Ele encontrou um que não era mau. Deus sempre encontra um. Deus te encontra. Deus encontra um que não tinha o coração mau. E achou graça a Deus de Noé. E separou Deus. E chamou Deus. E comissionou Deus para uma obra. Deus comissionou Noé para uma obra. Mas eu quero ir para o versículo de número 9. Eu gostaria que você lesse. Versículo 9 de Gênesis. Capítulo 6 ainda. Versículo 9. Vamos ler. 1, 2, 3 e já. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Por que Deus achou graça em Noé? Porque diferente dos demais homens que eram maus, ele andava com Deus. Eu vou fazer uma pequena pausa hoje, eu estou colocando, abrangendo um pouquinho mais, não só a Bíblia. Queridos, nós temos observado que a humanidade ela está pendendo, cada dia mais, no século que vivemos, para o radicalismo, para o extremismo. Então, o extremismo hoje tem tomado conta da humanidade. É bem verdade, queridos, que tudo é gerado, é uma reação, ou seja, é um sintoma. É um sintoma. Um exemplo, você vê hoje, a pessoa ele é 8 ou 80. Mas são sintomas dos desequilíbrios e da maldade humana. Você vê o que está acontecendo hoje no mundo, o tema hoje, que mais fala no mundo, depois das enfermidades, é o racismo. O racismo, a perseguição e a luta da sobrevivência
dos negros. Eu digo isso com experiência. Há perseguição. Quem nunca, nós que somos negros sabemos disso, e parece que não. Quem nunca foi chamado de negão? Você já foi, Zé Luiz? Desculpa eu colocar você. Isso é racismo. A palavra, eu estava vendo uma pessoa que colocou, você está denegrindo, é racismo. Por que tem que ser negro? O negro é mau. Mercado negro, o dólar no câmbio negro, tudo isso é uma espécie de racismo. Isso é inconcebível para a nossa geração. Nós estamos no século 21. Então você vê um policial branco, se você abrir um negro e um branco, você vai encontrar a mesma coisa. Você não vai encontrar nada de diferente, de especial, do branco para com o negro. Dentro de ambos é a mesma coisa. Mas nós vivemos um momento de geração má. Então você vê as pessoas se organizando por causa da maldade do homem. É isso aqui que eu estou falando. Deus, ele olhou para a humanidade e o homem, o pensamento, o coração do homem era mau. Eu me recordo que de todas as espécies de racismo que eu enfrentei, teve uma que foi cruel. Foi cruel. Eu me recordo que eu estava entrando, eu estudei numa escola, eu não tenho nenhum medo de falar. Sei o nome e conheço as pessoas. Eu entrei numa escola chamada João Feliciano para fazer a 7ª série. E eu já estava, acho que no 4º ou 5º mês. E eu estava chegando na porta da sala de aula. E eu chegava 15 minutos antes e tinha alguns alunos assentados. E tinha acabado, quando eu estava vindo, tinha acabado de passar uma professora. Eu não sei se eles falaram ou ela ouviu. Alguma coisa. Eu sei que eu estava chegando, a professora veio, voltou e falou um monte de coisa para nós. Eu cheguei, estava me unindo àqueles alunos, eu estava no grupo. E falou muita coisa, assim, para aquele grupo ali. E o único negro do grupo era eu. Ok. Bom, eu não sei nem do que se trata, eu acabei de chegar. Aí nós entramos, chegou a primeira professora para a aula. Começou a fazer chamada. Aí chegou no meu número, tinha aquele tal de número 1, número 2, chegou no meu número, Daniel, quando falou eu, era o único negro da roda. Ela parou e falou, escuta aqui, seu neguinho, eu não sou igual a outra professora que você fica falando. E ela falou, irmão, só ela falou uns 15 minutos, eu era o único negro, eu não sabia de nada. Ela falou tanto que eu peguei meu material com tanta vergonha, eu não sabia nem do que se tratava. Peguei o material, virei as costas, saí pela porta, fui embora. Eu nunca mais pus o pé dentro da escola João Feliciano de Jacareí. Fui discriminado dentro de uma sala de aula. Racismo existe. Racismo existe. Eu repito, racismo existe. Se tiver alguém aqui querendo buscar um ladrão, o primeiro que vai ser preso sou eu. Eu entrei dentro de um ônibus, eu tinha 19 anos, sargento da aeronáutica, o ônibus sem ninguém, eu entrei lá no último banco, chegou um policial, um PM, foi se aproximando, eu estava aqui, ele chegou perto de mim assim, chegou uma hora que eu não tinha mais saída. Eu falei, o que está acontecendo, PM? O que está acontecendo, PM? Ele falou, dá seu documento. Falei, que bom que você pediu meu documento. Que bom. Aí eu peguei minha carteira, tirei minha credencial de militar e pus no olho dele assim. Eu falei, já que você quer ver meu documento, está aqui. Agora a minha continência. Ele fez a continência. Você não aprendeu a respeitar só porque eu sou negro? Não, é que eu estava sentindo um cheiro de cigarro. Escuta aqui, olha aqui para mim, eu estou com uma Bíblia na mão, eu estou vindo de uma igreja, você vem sentir cheiro de cigarro em cima de mim, é porque eu sou negro? Sentido aí, soldado? É lógico, naquele momento eu tinha autoridade, ele me conferiu autoridade para corrigi-lo. Racismo,
Irmãos, da mesma forma como existe racismo, existe as ideologias, cada um lutando pelas suas ideologias. Deus não criou o homem para menosprezar o homem. Deus ama o negro, Deus ama o branco, Deus ama todas as espécies, Deus ama o homem, Deus ama a mulher, e Deus se entristece com a humanidade, por causa do mal. Aí nós estamos falando, eu volto lá para Gênesis, capítulo 6, eu fiquei contando a história aqui, já contei a história de estrelas, amém, capítulo 6 de Gênesis, volta para o versículo 3, Deus está falando com alguém aqui, acho que deve falar com Jesus, ele está falando com Jesus, versículo 3, vamos ler, 1, 2, 3 e já. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. E aí Deus determinou que os dias de vida do homem fosse reduzido. Você vai ver que os homens viviam 700, 800 anos, aí Deus falou, chega, é 800 anos, o Espírito Santo falando, se converta, muda de caminho, ouça a minha palavra, é 800 anos, e o Espírito Santo fala, e o homem continua com pensamento mal, agindo mal, e ofendendo a santidade, o meu Espírito não vai mais contender com o homem. Oh, Deus não falou, está escrito aqui, Deus falou, o meu espírito não vai mais contender com o homem. O que está escrito na epístola de Paulo aos Efésios, quando Deus se entristece? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo começou a se entristecer, porque o homem era 100% mal. Então nós estamos aprendendo o quê? Ações do Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo tentou, aí ele falou, não vai mais contender, chegou no limite, vamos fazer o seguinte, vamos destruir, vamos varrer a humanidade, e se tem um que está bem, eu vou salvar pela misericórdia, Noé e a sua família. E vamos começar uma nova fase da história do homem, e ninguém mais vive 600, 700 anos, é 120, depois lá na frente, você vai ver que Deus falou 120, ainda é muito, vamos descer para 70 anos, passou de 70, canseira e enfado. Meu pai dizia assim, olha, meu filho, eu já estou vivendo a hora extra, diz até hoje, né? Eu já passei dos 70, e a vida é tão rápida, um piscar de olho, a gente chega lá nos 70, mas glória a Deus pelos 70, não é, irmãos? Tem alguém que já está próximo dos 70 aí, é melhor, olha lá, o Marcílio já deu um sinal ali, ó, é melhor ter 70 do que não ter, diga se é melhor ter do que não ter, não é? Tem gente que morreu com 50, com 40, com 30, com 20, e tem um 70 aí que está forte, um 80 aí, e viva a sua vida com prazer. Eu tenho prazer na minha idade, e eu quero ter prazer enquanto viver, quero ter prazer e falar, olha, eu tenho tantos anos. Tem gente que fala, tem gente que fica transitando, mas eu estou velho, tá mesmo, dá graças a Deus, queria morrer antes? Glória a Deus, Lamachuri canta Lamanaias. Vamos ver o Espírito Santo usando homens para liderar, diga assim, usando homens para liderar. Existe uma história linda de José, o Espírito Santo agindo na terra no Antigo Testamento. Uma história linda dele, desde o nascimento, dos sonhos dele. Ele ficou preso, mas chegou uma hora, lá no Egito, ele estava em uma terra distante, foi vendido para os ismaelitas, que o venderam para os egípcios, e ele foi para o Egito,
e ali injustamente ele foi condenado. Agora José, por uma discriminação, olha aqui, discriminação, ele era de uma outra nação, ele era de uma outra, então aquela nação o discriminou. Então qualquer coisa que falasse contra um estrangeiro era verdade, não tinha como se proteger. Então ele foi acusado injustamente, condenado injustamente por discriminação e estava no calabouço. E só que o Deus, que é Deus glorioso, manda um sonho para a cabeça do faraó, que era o faraó do Egito. Capítulo de número 41, abra a Bíblia. E o faraó acordou e abençoado, queria saber o significado do sonho. Ele acordou e ficou perturbado, versículo 8, 41, versículo 8 de Gênesis, estamos no Gênesis ainda. Vamos ler? Eu vou ler, você acompanha. E aconteceu que pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou, e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Até que um copeiro falou: olha, hoje eu me lembro dos meus pecados, eu estive preso, e José falou: lembre-se de mim quando você voltar para a sua posição. E ele falou: tem dentro da cadeia um homem que tem o Espírito de Deus, e ele interpreta sonho. E o faraó falou: manda buscar esse homem. E foram buscar o José. E aí o faraó falou, quando José chegou, falou: olha, eu tive um sonho com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, só que as vacas magras depois engoliram as gordas. Apareceu 7 gordas, depois apareceram 7 magras, e as magras engoliram as gordas. E foi contando o sonho também das espigas, que tinham as espigas que eram cheias, depois tinha outras que eram secas, e as 7 espigas secas engoliram as espigas que estavam cheias. Esse é meu sonho, ô José, ô menino, agora interpreta. Aí José, orientado pelo Espírito Santo de Deus, no Antigo Testamento, falou: olha, significa que nós teremos 7 anos de muita fartura e de muita riqueza, mas depois nós teremos 7 anos de fome. Então eu aconselho o Senhor, o seu faraó, para arrumar vários locais para reservar alimentos, porque virá 7 anos de muita fome. Aí você vê lá no capítulo de número 41, versículo 38, a palavra de Faraó. O próprio Faraó, Deus revelou ao Faraó um homem pagão. Leia aí o versículo 38. 1, 2, 3 e já. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos porventura um varão como este, em quem haja o Espírito, com letra maiúscula, de Deus? A ação do Espírito Santo, orientando, revelando o sonho e dando competência para José, como governar uma nação. Você vê o Espírito Santo trabalhando, irmãos. Esse trabalhar do Espírito Santo do Antigo Testamento, ele não fica restrito ao Antigo Testamento. Isso significa que além do poder sobrenatural do batismo, além do poder que nós recebemos, que é maravilhoso, dos dons espirituais, dom de profecia, dom de visão, dons de ciência, dom da sabedoria, dom de milagres, dom da fé, que são os dons advindos do Espírito Santo no Novo Testamento, também nós encontramos coisas maravilhosas dos atos do Espírito Santo, que Deus oferta para nós, um tipo dom de administrar. Quem diria, um homem com 3 meses, vou repetir, com 3 meses de escola, 3 meses assentado em um banco, debaixo de uma cobertura, no sertão da Bahia, na frente de um professor que acho que não tinha formação alguma, ensinando a ler, aprendesse a ler com 3 meses,
E depois de 3 meses, saiu de lá, mudou para São Paulo com 15 anos de idade, foi trabalhar de servente e pedreiro, dormia na obra, pegava uma latinha e fazia comida na obra. Ali ele aprendeu, foi aprendendo a ser pedreiro, foi crescendo, daqui a pouco tornou-se construtor, tornou-se o dono da empresa, e daqui a pouco entrega a vida para Jesus, e Deus fala: olha, eis que o ministério que eu tenho contigo é longo e muito grande, e será lutas e provas. Eu estou falando do meu pai, pastor Manuel José da Costa. 3 meses de escola, mas orando a Deus. Ele tem uma Bíblia, ele mostrava para mim: filho, está reservado, está bem escondido. Essa Bíblia, ele falava: olha, eu quando ouvia os pregadores pregar, eu não conhecia, eu não conseguia compreender para eu pregar, mas o meu sonho era pregar. Então eu passava a noite inteira de joelhos, eu lia um texto e passava a noite inteira lendo e chorando. Olha aqui, olha, tudo banhado de lágrimas. A Bíblia dele, as folhas são transparentes. A noite inteira chorando, e falava: Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. Aí o Espírito Santo trazia a palavra, chegava no culto, ele tinha uma palavra para pregar para a igreja. É o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda ajuda. A Bíblia fala: se precisa de conhecimento, busque do Espírito Santo de Deus. Ele tem muito mais. Administrar, abrir igrejas. Começou em São Paulo, abriu igreja no Jardim Santo Elias, na Brasilândia, na Vila Mirante e muitos outros bairros. Foi transferido para a cidade de Limeira, abriu mais de 15 ou 16 igrejas, construiu igreja, saiu, foi para São João da Boa Vista, abriu igreja, mudou para Pirassununga, abriu igreja lá em Aguaí, saiu de Aguaí, mudou e foi abrindo igreja, chegou aqui em Jacareí, abriu mais de 40 igrejas em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, foi para o Nordeste com 3 meses de estudo. O que é isso? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Tem muitos PhDs, muitos estudados, cheios de letra aí, que não consegue abrir uma igreja. Ou você vai me dizer com todo respeito: desculpa eu colocar aqui, desculpe me colocar com todo respeito, Davi Miranda, pastor, eu respeito todos os pastores, Davi Miranda, com todo rigor que ele, uma igreja que hoje tem 58 anos, está no mundo inteiro com um homem que não sabia nem ler e escrever direito. O que é isso? É o Espírito Santo na vida do homem. Centenas de rádios pregando o Evangelho. O Espírito Santo faz essas coisas para alcançar almas, para salvar vidas. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha ensinando você a administrar. Esses dias Deus me deu uma solução. A gente estava num dilema, eu discutindo com a arquiteta, já que eu estou falando de administração, e nós estávamos tentando saber como que nós faríamos um detalhe, e não estava chegando em um acordo, e não conseguia. Irmãos, a discussão demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, e todos os desenhos que ela me apresentava, não gostei. Aí um dia eu cheguei aqui, entrei aqui, não tinha ninguém, estava bem na alta crise do corona. Eu entrei aqui nessa porta, não tinha ninguém nessa igreja, e eu parei bem aqui, bem aqui eu dobrei os joelhos, e eu fiquei chorando aqui: Senhor, eu preciso da solução. Senhor, já conversei com 5 ou 6 engenheiros e não sai a solução. Senhor, eu preciso. Fui chorando. Aí depois de umas 2h30, eu saí daqui cansado. Faz 1 mês e meio, 2 meses, acho, eu saí daqui cansado. E foi uma coisa muito engraçada. Engraçado não, respeito, né? Não é engraçado. Eu lembrei de um amigo pastor, que estava reformando a igreja dele. E eu liguei e falei: escuta,
Eu não quero saber do seu engenheiro, do seu arquiteto. Eu preciso de uma pessoa que faça um projeto em 3D para mim, para que eu possa visualizar melhor. E eu vi que foi feito da sua igreja. Foi bem assim. Pastor Daniel, fica tranquilo. Eu mando no seu WhatsApp o número da pessoa. Aí eu liguei para a pessoa. A pessoa falou, vou aí, pastor. Eu vou aí em Jacareí. A hora que a pessoa chegou aqui, ele entrou nessa porta, olha, na mesma semana. Ele entrou aqui, subiu aqui. Ele falou, pastor, por que o senhor não faz isso? Eu falei, meu Deus. Irmãos, não pensei nisso. Falou, aqui, por que o senhor não faz isso? Aqui, por que o senhor não faz isso? Falei, meu Deus, quase um ano. Uma oração resolveu o problema. É esse Espírito Santo que continua. Acharíamos porventura um varão como esse? Queridos, eu fui para a cidade do Cairo. Eu cheguei lá no Egito. E quando eu cheguei ali, aquela cidade do Cairo, irmãos, é uma cidade que não tem fim. Eu nunca vi uma cidade maior do que aquela. Eu acho que é uma das maiores cidades do mundo. Mas ela é antiga porque ali tem as pirâmides, aquelas pirâmides do Egito. Irmãos, mas uma coisa linda tem, que todos os egípcios falam. Você anda e você vê aqueles canais. O rio Nilo, ele atravessa a cidade inteira. É um rio, nós navegamos pelo rio Nilo. E ele atravessa a cidade inteirinha do Cairo. E no meio da cidade você vê aqueles canais que seguem para a direita e para a esquerda. Aqueles canais. E aí eu comecei a perguntar, mas por que esses canais? Parece um rio que vai para lá, outro para lá. Você anda mais uma quadra ou duas, mais um canal para lá e para cá. Aí todo mundo fala, essa é a obra que José fez para que ele pudesse irrigar o deserto, para que ele pudesse colher muito mais grãos para estocar para o momento da crise. Quem fez isso? A ação do Espírito Santo na vida do homem. Está lá a marca do Espírito Santo na vida de José até hoje lá no Egito. É esse o Espírito Santo de Deus a quem eu falo. E liderar, eu vou correr um pouquinho aqui. Moisés, depois que fez tudo o que fez, depois de atravessar o Mar Vermelho, aí ele tinha aquela multidão, e todo dia alguém batia lá na porta da tenda do Moisés. Moisés, aconteceu um problema, minha tia brigou com meu primo, e Moisés ficava o dia inteiro atendendo e orientando, atendendo e orientando, atendendo e orientando. Aí aparece a figura do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta para Moisés. Olha só, abre a Bíblia no livro de Números capítulo 11, versículo 16 e 17. Deus fala com Moisés. Vamos ver? Deus ensinando Moisés a administrar. Números, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 11, versículo 16 e 17. Acompanha aí. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não as leve. Deus, ele coloca o Espírito na vida do homem, e depois ele tira e vai dividindo. Um exemplo, quando Deus levanta um líder, ele coloca o espírito da liderança naquele homem, e depois ele vai escolhendo pessoas que têm afeição, e ele vai tirando o mesmo espírito que ele colocou, e vai colocando, esse daqui não vai criar conflito, aí ele tira um pouquinho e põe nesse, aí tira e põe no outro,
atira e põe outro, põe no outro. E ele cria um corpo de pessoas que se interagem para que as coisas aconteçam. Então, quando você está trabalhando na obra, quando você tem alguém te ajudando, eu louvo a Deus que aqui nós somos abençoados. Olha a equipe de pessoa, a pleiade de pessoa, tudo trabalhando, me ajudando aqui. Olha, você vê aqui os irmãos obreiros aqui do lado, as diaconisas, os diáconos, o irmão do som, os irmãos da filmagem, é tudo isso. Deus vai tirando, olha, o pastor pensa assim, e aí eles vão pensar, olha, o pastor gosta disso, o pastor gosta disso. Não é assim, é o Espírito Santo que vem, Deus tira um pouquinho do meu espírito e coloca num, e coloca no outro, e coloca no outro, e coloca no outro. Quando eu chego aqui, que nós chegamos aqui, que nem nós chegamos domingo de manhã, essa igreja estava assim, dentro da possibilidade, com todas as vagas quase preenchidas. Aí todo mundo chegou, passou na porta, tinha alguém para direcionar o seu lugar, todo mundo recebeu uma ceia, todo mundo foi aferido, inclusive eu, a temperatura, para entrar dentro da igreja. Da onde saiu isso? Saiu porque Deus tirou do espírito, do pensamento do pastor e colocou no pensamento de um líder que está trabalhando nesse setor, colocou no pensamento de outro líder. É assim que Deus trabalha, e ele fez isso com Moisés. Foi o primeiro homem que estava liderando o povo e cansado, sofrendo. Deus pegou e falou: Moisés, você não aguenta mais, meu filho, eu vou tirar do seu espírito e vou colocar no 70, vai ser a mesma coisa. O que você diria para eles? Eles, os 70, vão dizer: aí você descansa, você é líder, você é cabeça, você não é para ficar sentado julgando. Você vai morrer, você vai fazer tudo. Você é para fazer o mar vermelho abrir, você é para fazer cair descer o maná do céu. Então, para cada um tem uma função. Quem está entendendo a unção do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, diga: o Espírito Santo ensina a administrar. Tem muita gente que se acha muito assim, baixa estima. Falta Espírito Santo. Nós nunca podemos trabalhar com baixa estima. Tem que levantar a autoestima. Por mais impossível que seja a obra. Talvez tenha um obreiro que assume uma igreja que só tem uma pessoa, ainda é rebelde, e ele começa: ai, está difícil, está difícil. Que é isso? Tem o Espírito Santo que te ensina, tem Deus que te fortalece. É por isso que você foi colocado para essa uma alma, porque Deus te capacitou para isso. Tem gente que quer dirigir uma grande igreja, faz ela crescer, ela vai ficar grande. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Olha só, versículo 20, Números capítulo 11, põe aí, Números capítulo 11, para eu sair do Moisés, por enquanto está no Moisés ainda, capítulo 11 de Números, versículo 25, então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, retirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Eles receberam o Espírito. Que Espírito é esse? Aquele Espírito que Moisés recebeu lá no Monte Horebe. O mesmo Espírito de Moisés estava agora nos anciãos. E assim que Deus trabalha. Sabe esse negócio de Espírito? Você já viu falar: olha, não está com o mesmo Espírito? Se não está com o mesmo Espírito, é porque Deus não colocou o mesmo Espírito. Como assim? Tem pessoa que não compreende um projeto. Não, mas está errado, é outro Espírito. Porque todos que compreendem, eles estão no mesmo Espírito que Deus tira e vai dividindo. Vai dividindo. Quem tem o Espírito Santo de Deus aí? É o mesmo Espírito, para um para profeta, outro para missionário, outro para evangelista, outro para ensinador. É o mesmo Espírito, Deus é o mesmo. Preguei sobre isso terça-feira. Agora Deus, Ele também capacita o homem para ensinar. Diga: para ensinar. Mais uma vez, para ensinar. Abra em Êxodo, estou lá em Êxodo ainda. Na hora da construção do tabernáculo. Êxodo capítulo 35, versículo 34. Eu vou agora começar a andar um pouquinho mais, já deu tempo aqui. Eu nem cheguei lá onde eu ia chegar, nos profetas.
Êxodo 35, versículo 34. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Não acharam ainda? Eu espero. Êxodo capítulo 35, versículo 34. Acharam? 1, 2, 3 e já. Coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Irmãos, eu lendo esse versículo hoje, eu peguei e mandei um texto para um grupo de obreiros. Olha, Deus lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Irmãos, a alegria, o prazer de ensinar o que nós sabemos. Um exemplo, um dia eu aprendi a tocar trombone. Fiz escola de música, me formei. Deus me ensinou pelo Espírito Santo. Me formei em música, lógico, estudei 11 anos. Me formei em trombone. Um dia eu parei a igreja e falei, quem quer estudar música? Aqui no salão, um dia eu cheguei aqui e tinha 200 pessoas. Falei, eu vou dar aula para 200. Dei aula para os 200. Deus inclinou meu coração para ensinar. Um dia me chamaram para reger um grupo aqui, um coral, um grupo de jovens. Ninguém sabia cantar em vozes. Eu falei, olha, eu vou ensinar todo mundo a cantar em 4 vozes. E durante o período que eu estive na direção, todos os hinos que nós cantamos eram em 4 vozes, soprano, contralto, tenor e baixo, da mais alta qualidade de música. Isso daí é prazer em fazer a obra do Senhor, ensinar. E esse prazer é pelo Espírito Santo, não para autopromoção, não para falar, olha, eu faço, me dá uma oferta. Não, não é para isso, você perde a bênção. A gente é constituído por Deus, nós somos constituídos por Deus para, com amor, fazer a obra do Senhor. É por isso que Paulo fala, eu me desgastarei, eu me gastarei e me desgastarei para o servir, para trabalhar, para fazer a obra. É uma lâmpada, diga assim, nós somos uma lâmpada. O Espírito Santo vem e acende de Deus a lâmpada em nós. E ela vai ter que consumir, a vela vai ser consumida, ela vai diminuindo. Aonde está a sua lâmpada? Você tem o Espírito Santo ainda? Deixa ele se desgastar, você trabalhando, pregando, orientando, evangelizando, amando, fazendo a obra de Deus enquanto é tempo. O Espírito Santo está chamando homens e mulheres para fazer a obra. Eu vou pular aqui, muitas coisas aqui, eu vi o Espírito Santo, vou falar aqui, o Espírito Santo em Saul e em Davi. A Bíblia fala no capítulo 10, pode abrir aí para conferir, capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, o dia da chamada de Saul. Só vou ler aqui o primeiro versículo, capítulo 10, versículo 6, do primeiro livro de Samuel. Eu vou correr aqui porque eu enrolei um pouquinho, contei a história da estrela, mas é bom. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Antigo Testamento, na chamada de Saul, ele foi chamado para um grupo de profetas, e ali a palavra de Deus, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Aí você vê assim, depois de um tempo, quando já o Saul já estava mais... Vamos ler mais um versículo ainda dessa chamada ainda, versículo 10, aí, está aberto aí, versículo 10. E chegando eles no outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. Saul, quando ele recebeu o Espírito de Deus, ele foi transformado em um outro homem, e ele foi capacitado para ser o rei de Israel, mesmo que tenha sido pela vontade dos homens e não pela vontade de Deus. Agora, as grandes vitórias que nós vemos da vida de Saul, aliás, de Davi,
A vida de Davi foi por causa do Espírito Santo de Deus sobre Davi. Você vai ver só um de Davi. Eu falei Davi, então tem que ler 1 Samuel capítulo 16. Abra aí. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Vamos virar a página da Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 e 14. Vou ler aqui. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Queridos, há alguns eruditos que eles dizem que no Antigo Testamento o Espírito de Deus ele vinha, ele entrava no homem, capacitava o homem e saía. Isso daí é que alguns eruditos dizem, alguns estudiosos, para algum momento. Um exemplo, para Gideão vencer uma batalha, o Espírito veio sobre ele. Para Davi vencer Golias, o Espírito veio. E você vê isso quando você lê em Juízes, é a história de Sansão, porque ali você vê, e o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e Sansão pegou aquelas 7 cordas novas e frescas, e as arrebentou, e o Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e Sansão pegou 300 raposas, e ateou fogo sobre elas, e elas destruiu a seara dos filisteus. E você vai ver, e o Espírito Santo, o Espírito, ali fala assim, e o Espírito de Deus se apossou de Sansão, e ele pegou uma queixada de jumento, e matou 1000 homens. Então você vê que o Espírito vem para uma ação, no Antigo Testamento, mas no Novo é diferente. No Novo ele vem e enche e faz morada, e ali ele habita. Você é morada, habitação do Espírito Santo. Vamos ver isso na vida dos profetas? Vamos ver no profeta Ezequiel. Deixa eu virar aqui porque está bem longe, tem tanta coisa aqui. Deixa eu achar o Ezequiel aqui nas minhas anotações. Abra Ezequiel capítulo 13. A ação do Espírito Santo de Deus na vida dos profetas. Ezequiel capítulo 13, versículo 2. Já estou encerrando. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Filho do homem, eu vou ler para melhorar isso aí. Filho do homem, Deus falando com Ezequiel, profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Existia um grupo de profetas, e agora Deus manda um outro profeta profetizar contra eles. Que coisa é essa? Mas vamos ver o contexto aqui, vamos ver aqui o texto. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. Veja só, o Espírito Santo ele vinha na mente do profeta, e ele falava com o profeta, e ele usava o profeta. Agora, existem até hoje profetas da imaginação. Há um risco muito grande e uma linha muito tênua entre quando Deus está usando, porque tem profeta que às vezes usa Deus. Eu me recordo muito bem que uma vez eu fiz uma viagem com um pastor. E um pastor daqueles bem espirituoso, mesmo que gosta de revelar. E nós estávamos viajando e quis viajar conosco um irmão novo convertido. E na viagem, eram vários carros, nós estávamos viajando para a obra missionária, não vou falar a cidade. E aquele irmão novo convertido tinha um carro novo, e esse pastor espirituoso viajou um período da viagem de 6 horas no carro desse irmão. E esse irmão, sabendo que esse pastor espirituoso, desculpa, com todo respeito,
era espirituoso, começou a citar: olha, nós temos um problema de casamento, minha esposa tem muitos ciúmes, eu chego no serviço, ela liga para saber se eu cheguei, passa meia hora, ela liga de novo para saber se eu estou lá, passa mais meia hora, ela liga de novo para saber o que eu estou fazendo, quando eu estou dormindo e de repente eu estou sonhando, ela me acorda e me chacoalha e fala: com quem você está sonhando? O irmão estava sofrendo, e ele foi citando a situação. Aí nós chegamos na obra missionária, e um dia daqueles lá que nós estávamos lá, esse pastor foi chamado para ser o pregador da noite, e ele começou a pregar, e de repente ele para e fala: o Espírito Santo me revela, você, e chamou o irmão pelo nome, constrangeu o irmão, fica em pé, aí contou a história inteirinha: você passa por uma prova muito grande, a sua esposa e vocês têm um problema assim, 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 acontece assim, mas hoje o Espírito Santo fala que está mudando. O irmão saiu de lá desviado. É coisa da cabeça. Quando Deus usa um profeta e Deus fala, é Deus que vem com o Espírito Santo e Ele traz. O profeta não veio para humilhar, o profeta não veio para jogar ninguém no chão. Irmãos, é decepcionante saber que tem crente. Esses dias eu fiquei sabendo de umas pessoas aí, que foram para uma igreja aí, que o profeta derruba a pessoa no chão, joga no chão. Irmão, isso daí nunca é profeta, isso é adivinhador. Ele quer mostrar que você está endemoniada, você tem o Espírito Santo de Deus. Aqui é a casa do ensino da palavra. Você nunca vai ver um pastor erudito, um pastor que pode olhar para a vida dos pastores. Olha para o presidente da nossa convenção, Bispo Manuel Ferreira. Olha para o fundador da Assembleia de Deus, Pastor Paulo Leivas Macalão. Se ele já empurrou alguém no chão, se ele ficou fazendo meninice, nada disso. Mas quando Deus quer usar, Deus usa. E Ele levanta mesmo o profeta, e ele fala, e Deus toca no coração de todo mundo. Para cada um Deus tem uma mensagem. Nós não podemos ser mais meninos. Olha que Deus falou com Ezequiel: Ezequiel, chama essa profetaiada aí e fala para eles que é coisa da cabeça deles. Eles descobrem a realidade das pessoas e fica falando: olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Deus, Ele fala coisa que ninguém sabe, e Ele direciona. Ele tem um prumo na mão para Ele colocar, deixar a parede no prumo. Labachuri Cantolomanaias. O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo de Deus que ensina a dirigir a igreja. É o Espírito Santo de Deus que levanta o homem. É o Espírito Santo de Deus que levanta a mulher. É o Espírito Santo que capacita o obreiro. Nesta noite eu vejo Deus capacitando homens para administração, para evangelização, para crescimento de igreja. O Espírito Santo nos ensina. Esse negócio é tão interessante, porque quantas coisas absurdas, obreiros, irmãos, que às vezes nós fazemos, que ninguém acha que vai dar certo, mas o Espírito Santo que fala. O Espírito Santo de Deus que fala. Um dia eu cheguei aqui, vou contar um testemunho, vou citar alguém, vou expor alguém aqui. Cheguei numa reunião de obreiros, essa igreja lotada. E eu estava precisando de um obreiro para dirigir uma congregação. E aqui tinha mais ou menos uns 70, 80 presbíteros, acho que mais de 100 presbíteros, evangelistas e pastores. E de repente, olhando para a igreja assim, o Espírito Santo falou: olha o obreiro ali. E eu falei: mas ele é diácono. O Espírito Santo falou: mas é ele. Eu falei: Senhor, mas ele é diácono. Eu tenho mais de 100 aqui entre presbíteros, evangelistas e pastor. Deus falou: ó, o obreiro aí. Aí eu olhei para o Sinésio: você era diácono ou não era? Diácono, não era diácono? Já era presbítero? Como que é? Eu chamei você, não chamei? Você foi lá para onde mesmo? Jamique? Aonde que foi? Aonde? Bairrinho, Barreirinho. Passou uma prova danada lá, sofreu lá com a esposa, o negócio ficou feio lá, mas Deus chamou ele, saiu de lá, foi lá para o Itapeva. Está tudo bem lá? Está benção?
Deus só estava querendo te preparar só. É assim que Deus faz. Eu cheguei em Manaus, Fernando não sabe dessa história. Missionária Bem-vinda sabe. Estava ela e o Gabriel está aqui. Eu preciso de um obreiro, pastor, não tem ninguém aqui. Eu estava sentado no púlpito, não tem ninguém. Eu preciso abrir uma igreja, não sei se foi assim que vocês falaram. Foi você ou foi o Isaac? Acho que era o Isaac, não sei se era vocês. É o Gilmário. Eu estava lá, Jesus, os irmãos estão falando que não tem ninguém, precisa de um obreiro. Aí Deus falou para mim, o obreiro. Eu falei, irmão, quem que é aquele moço lá? Aquele lá é o Gilmário. Falei, o que ele é? É auxiliar de trabalho. Falei, é ele. Deus acaba de me falar que é ele. Eu falei, Gilmário, vem cá. Você nasceu aonde? Foi assim a conversa. Você nasceu aonde? Pastor, eu nasci lá no céu. Ele falou o nome, não lembro mais. Uma população ribeirinha. Falei, o obreiro certinho. Nasceu na população ribeirinha. Você está pronto para se servir o Senhor? Estou. Dobra o joelho aí. Mais ou menos isso assim. Dobra o joelho aí. Você está sendo consagrado a presbítero agora. Senhor, segundo a tua ordem, eu ponho a minha mão sobre a cabeça do Gilmário e o consagro a presbítero. Falei, você quer fazer a obra mesmo? Então você vai lá em Cacau Pereira ganhar a primeira alma para Jesus. Ganhar a primeira alma. Foi assim ou não foi, mais ou menos? Tinha ele e tinha mais uns outros lá. Até tinha um outro lá que não sei se era presbítero, mas Deus falou do Gilmário. Vai lá para Cacau Pereira ganhar a primeira alma. Está lá. Não tem uma igreja construída lá, pastor Fernando? Tem uma igreja construída lá e não tem só uma alma. Por quê? Deus capacita, o Espírito Santo que dirige a igreja. A Bíblia fala que tinha uma igreja, capítulo 13 de Atos. Agora voltando, Atos do Espírito Santo, capítulo de número 13. Uma igreja que tinha doutores. E ali tinha Paulo, Barnabé, e o Espírito Santo falou, apartai-vos para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho comissionado. O Espírito Santo ainda levanta homem, o Espírito Santo ainda levanta mulher. Um dia eu estava angustiado, hoje eu estou falando de coisas que a minha experiência, estava angustiado aqui, sem regente para a orquestra, sem regente. De repente, Deus, orando a Deus para preparar, apareceu um menino novo convertido, está ali o Vitor, novo convertido. Aí no dia, era solteiro, ia casar, ainda tinha linguagem não conhecedor da palavra de Deus totalmente, foi chamar a orquestra, logo que eu impulsei ele para reger o coral, a orquestra, irmãos, o meu casamento vai ser lá na capela do Santa Maria. Eu falei, ô Vitor, aqui não tem capela, meu filho, aqui é congregação. Pastor, é congregação, novo convertido. Mas eu orando a Deus, Senhor, o maestro de repente foi chamado para trabalhar no exterior e deixou a gente descoberto. Aí eu orando de madrugada, aparece um menino do meu lado, assim, falei, Jesus, mas ele acabou de aceitar Jesus. Deus falou, põe ele. Está aí até hoje. Eu não selecionei, não, o Espírito Santo mostrou. O Espírito Santo de Deus dirige a igreja. O Espírito Santo está abençoando você nesta noite. O Espírito Santo está te levantando, está te renovando. O Espírito Santo entra na sua casa. O Espírito Santo ensina você a resolver esse problema. Você acha que Deus vai descer do céu para resolver? Ele vem através do Espírito Santo e fala, faz assim, acredita. Ele está dando a solução para esse caso. Esse é o Espírito Santo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você.
Santo de Deus ainda levanta. Algo importante em você. Levanta. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que Valorize o que você tem. Você é um ser, você é. valorize quem você é. O Espírito Santo te levanta. O Espírito Santo de Deus muda a sua vida. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Esse ser complexo e feio, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Eu adoro a Deus porque a igreja tem o Espírito Santo. E ela pega o Espírito Santo que capacita você, o Espírito Santo que comissiona você. Ele pega um Davi sem estatura, sem conhecimento de guerra, e faz um grande vencedor de batalha. Ele pega um Gideão que não sabe o que é comandar um exército, e faz um grande vencedor. Ele pega Otiniel, que nunca julgou, e faz dele um grande juiz. Ele pega Débora e faz dela uma grande juíza. O Espírito Santo muda a história. Ele pega Jeremias, um menino que fala: Senhor, eu não sei nem falar, e fala: olha, eu darei as nações, e você vai falar para as nações. Ele pega o Moisés, que fala: Deus, eu não consigo nem falar, eu não sei me comunicar, e fala: olha, você vai ser a minha voz, você vai ser como se fosse eu no meio do povo. Nesta noite Ele está pegando você, está dizendo: eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto, eu te ensino, eu te capacito, eu te coloco na posição que eu tenho que te colocar. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar a Deus? Glorifica a Deus. O Espírito Santo te renove, o Espírito Santo te fortaleça, o Espírito Santo te ensine o caminho. Lamachuri cantalaias, iramanalaias. Não tem como ficar parado com esse Espírito de Deus. Não tem como desistir com esse Espírito maravilhoso. Maharamanabasuriandalaias, Haralamanais. Faça obra, irmãos, faça obra. É o Espírito Santo que te ensina. Neramanabasuriandolomanaias. Cada dia Ele dá uma estratégia nova, cada dia Ele ensina algo novo. Tem que ter coragem. Ele falou, faz. E assim vai andando. Que Deus abençoe, amados. Que Deus abençoe, queridas irmãs. Terça-feira que vem tem uma outra história sobre o Espírito Santo. Vou falar sobre, olha que eu vou falar uma coisa gostosa. Vai ser o Espírito Santo na vida e na história de Jesus. E tem muita coisa que nós vamos aprender do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Vou entrar lá no Novo Testamento. Só o Espírito Santo e Jesus. Tem coisa que você nem nunca ouviu. Vai ser maravilhoso. Amém, amados? É o terceiro episódio da série Conhecendo o Espírito Santo.